Olá, olá, boa noite, pessoal. Boa noite, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre como evitar a procrastinação e alcançar as nossas metas. Primeiro, nós precisamos entender o que é procrastinação. Procrastinar é quando a gente faz aquele famoso empurrar, né, com a barriga. Deixar para amanhã. Deixar para começar segunda-feira a nossa dieta. Deixar para mais tarde, fazer alguma coisa importante. Ficar deixando sempre as coisas importantes para depois. E ficar fazendo coisas menos importantes no momento. É isso que é procrastinar. Procrastinar é quando a gente deixa as tarefas, fica adiando as tarefas importantes que nós tínhamos que fazer e nós vamos adiando sempre para depois, e deixa para amanhã, semana que vem, para o mês que vem e às vezes para o ano que vem, né? Já tem gente procrastinando tarefas importantes já para o ano que vem. Deixa que ano que vem eu dou meu jeito e faço. Não, as coisas importantes nós temos que fazer logo. Quando nós detectamos que alguma coisa é importante para nós temos que fazer aquela coisa, aquela tarefa, nós temos que fazer logo. Porque quando nós vamos deixando para depois, mais coisas vão se acumulando. E quanto mais coisas se acumulam para a gente fazer, mais a gente fica estressado, mais a gente fica nervoso, mais a gente fica frustrado, porque a gente não conseguiu dar conta das nossas coisas, das nossas tarefas. E isso causa na gente frustração, a gente causa estresse desnecessário. Quando uma coisa precisa ser feita, nós temos que entender, nós somos pessoas adultas, nós temos que entender que nós temos que fazer logo. Procrastinar só vai ficar deixando para depois e a gente só vai ficar cada vez mais estressados. Então, entender o que é procrastinação é importante para que a gente reconheça quando a gente está começando a procrastinar e a gente comece a evitar. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que estão começando na vida, tem muitas pessoas que nunca pararam para pensar nisso. E tem pessoas que não sabem o que é procrastinação. Nem todo mundo sabe tudo. A gente está aqui nessa vida num constante aprendizado. É por isso que tem que primeiro identificar o que é a procrastinação. Procrastinação é ficar enrolando, é ficar deixando para depois, é ficar deixando para amanhã as coisas. Então, quando a gente entende o que é procrastinação, a gente tem que começar a evitar. Até para evitar problemas no futuro. Porque uma coisa que a gente poderia fazer e fazer logo, não, a gente fica deixando para depois e as coisas vão se acumulando, vão se avolumando, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e isso causa na gente problemas, causa estresse, causa aborrecimento, várias coisas vão acontecendo quando a gente começa a procrastinar. Eu vou falar aqui de 4 ferramentas que nós podemos lançar mão e que são ferramentas fáceis, que se você começar a utilizar e colocar logo em prática na sua vida, você já vai começar a ter resultados. E são coisas muito, muito, muito práticas e que é muito, muito útil, muito fácil de utilizar. E acredite, você vai ter resultados se você começar a praticar. Então vamos para o nosso passo número 1. Nosso passo número 1 é quando a gente tem alguma tarefa para fazer e a gente não gosta dessa tarefa, a gente tende a procrastinar. Exemplo, tem muitas pessoas que querem emagrecer, mas elas não querem fazer dieta. Tem muitas pessoas que querem ter a barriga tanquinho, mas elas não querem fazer abdominal. Tem muitas pessoas que querem passar no vestibular, mas elas não querem estudar. E tem muitas pessoas que querem
ficar magras, mas elas não querem fazer dieta. Então, a gente tem que... O que a gente pode fazer para evitar a procrastinação quando a gente vai fazer uma coisa que a gente não gosta? A gente... Ou que a gente não gosta, ou que a gente não tem o hábito de fazer. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? O que a gente pode fazer para melhorar essa atividade? A gente pode agregar um prazer a ela. Alguma coisa que dê prazer. Por exemplo, teve uma época que eu tinha dificuldade para ir para academia. Eu tinha muita preguiça de ir para academia. Aí eu ficava procrastinando. Amanhã eu vou. Semana que vem eu vou. Não, mas semana que vem eu vou e não vou faltar nem um dia. Aí chegava a semana que vem, eu faltava. Aí eu ficava procrastinando. Aí depois eu ficava aborrecida comigo porque eu estava sempre... não ficava com o corpo que eu queria. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar o fone de ouvido e comecei a escutar músicas que eu gostava. Eu já saía de casa com fone, ouvindo aquelas músicas e aquilo ali já começava a me dar uma adrenalina, aquilo ali já começava a me dar um ânimo e eu já ficava assim, mais animada para fazer atividade física. Então, quando a gente agrega um prazer a uma atividade, a gente consegue fazer com mais facilidade ela. A gente consegue desempenhar a atividade com mais alegria, com mais disposição. E a gente tende a procrastinar menos. Não é que a gente nunca mais vai procrastinar. A gente vai, porque nós somos seres humanos. Eu entendo. Então, de vez em quando, é normal a gente procrastinar. O que não é normal é a gente deixar a procrastinação tomar conta da vida da gente. Isso vai dificultar o nosso enriquecimento. Isso vai dificultar a nossa saúde. Vai trazer problemas de saúde pra gente. Por quê? Porque às vezes nós procrastinamos ir ao médico. A gente precisa ir ao médico. Às vezes a gente precisa ir ao dentista. Às vezes a gente precisa... fazer algum exame, a gente fica procrastinando e quando acaba indo, a situação já está mais crítica, já está mais grave. Então, a gente tem que evitar a procrastinação. E o primeiro passo é colocar alguma coisa prazerosa junto com aquela atividade que a gente quer criar o hábito. Ou então, uma atividade que a gente não gosta de fazer e a gente tem que criar aquele hábito de fazer aquela atividade. Então, a gente junta uma atividade prazerosa, que é para dar motivação para o nosso inconsciente entender que aquela atividade não é tão ruim, que é uma atividade suportável, que é uma atividade que, depois que a gente cria o hábito, a gente passa a gostar, a gente passa a sentir prazer fazendo e vai beneficiar, vai tornar a nossa atividade bem mais fácil e bem mais prazerosa. Outra coisa que a gente pode fazer é visualizar a nossa... fechar os olhos. Eu faço muito esse exercício com as minhas alunas, fechar os olhos e fazer o exercício da visualização. A gente fecha os olhos, coloca uma música agradável, uma música ambiente, ou uma música que deixa a gente relaxado, a gente começa a visualizar aquilo que nós queremos. Se você quer emagrecer para entrar naquela roupinha, naquela calça jeans que há muito tempo você não entra, você se visualiza, você vai para um ambiente tranquilo, coloca uma música relaxante e você se visualiza naquela situação. Você quer você quer emagrecer, você se visualiza, faz o exercício de visualização com você magra, com aquela roupa que você quer vestir. Ou se você quer engordar mais um pouquinho, quer ficar um pouquinho mais cheia, um pouquinho mais... Você quer engordar um pouco, você se visualiza mais gorda, você se visualiza
estudando para fazer aquela prova, aquele concurso, você se visualiza assumindo aquele cargo naquele concurso que você sonha, que você quer. Então você faz esse exercício de visualização, isso é prazeroso, traz um prazer e dá mais motivação para que você consiga alcançar os seus objetivos. Tem coisas que realmente são muito chatas no início, quando a gente não tem a habilidade de fazer, elas são meio chatas. A gente ainda não sabe fazer, a gente ainda não adquiriu aquela habilidade. Então ela se torna uma coisa meio que a gente faz, mas a gente não consegue fazer direito. Aí a gente se visualizando, a gente fazendo exercício de visualização, a gente unindo um prazer a alguma coisa que a gente quer alcançar, fica muito mais fácil da gente se motivar e da gente continuar e não desistir. É muito melhor assim. Por exemplo, se você quer caminhar, você quer começar a criar o hábito de caminhar, convide um amigo seu. Vamos caminhar junto comigo, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia. Quando você vê, já passou 1 hora, já passou 1h30, você fez a sua caminhada, ainda interagiu com o seu amigo, conversou com ele. Ou então você quer pedalar, convida um amigo que goste de pedalar também. Ou então você vai, não quer convidar ninguém, vai ouvindo uma palestra, vai ouvindo uma aula. Eu faço muito isso. Quando eu saio de manhã para trabalhar, eu sou servidora pública, eu faço muito eu vou daqui para o meu trabalho, muitas vezes, escutando palestra. Eu não tenho tempo para perder. Nós não temos tempo para perder. Então, eu vou escutando palestra, eu vou ouvindo alguma coisa que me agregue, eu vou ouvindo um audiobook, eu vou escutando algum curso que eu compro, algum curso que eu faço. Eu vou fazendo planejamento de aulas que eu tenho que dar para as minhas alunas. Então, tudo isso eu utilizo o horário que eu estou dirigindo, que é mais ou menos uma meia hora que eu levo para chegar daqui do meu trabalho. Então, essa meia hora eu utilizo para eu aprender alguma coisa. Ou estudar um idioma, ou exercitar minha voz, ou fazer alguma coisa. Existem N coisas que nós podemos fazer e não perder o nosso tempo. Não perder o foco nas nossas metas. Se você quer enriquecer, você quer criar o hábito de fazer investimentos, de fazer economias, você se visualiza, você já é uma pessoa que você tem posses, que você tem uma roupa legal, aquela roupa que você quer, o sapato que você sonha, morando numa casa muito melhor, numa casa muito confortável, fazendo aquela viagem que você sonha em fazer com a sua família, dando uma educação melhor para os seus filhos. Então você se visualiza também fazendo essas atividades, conseguindo esses objetivos, e aí com isso você torna a sua tarefa, o seu objetivo muito mais agradável, muito mais acessível. É uma coisa que eu faço muito, é justamente fazer o exercício da visualização. E eu faço também, sempre que eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou dirigir, eu fico sozinha no carro, eu sempre coloco alguma coisa para eu estudar, para eu exercitar minha voz, eu exercito a minha voz, eu escuto muita palestra, eu escuto muitos livros, audiobook, né? Eu vou ouvindo daqui até o meu trabalho, e isso daí vai me ajudando a acelerar meu aprendizado. O meu cérebro está o tempo todo trabalhando, eu estou o tempo todo adquirindo conhecimento, aproveitando o meu tempo da melhor forma possível. E para mim, isso com o tempo foi se tornando um prazer, foi se tornando realmente uma coisa importante, que hoje eu já não consigo mais viver sem o meu estudo, sem o meu aprendizado. Eu estudo muito, eu faço muitos cursos, então
Para mim, aproveitar o meu tempo da melhor forma que eu posso é muito importante. Um segundo passo, o primeiro passo é fazer a sua atividade com alguma outra atividade que lhe seja prazerosa. Você tem uma atividade que você precisa fazer, mas você não gosta muito, então você une com outra atividade que seja realmente prazerosa para você e você vai conseguir desempenhar com mais facilidade, com mais alegria, com mais motivação, com mais empenho.